Olá, bom, é um prazer estar com vocês novamente aqui nessa semana nossa de Alimento de Valor, onde nós fomos ao longo dessa semana passando por praticamente todos as nossas soluções, as nossas entregas de valor com a nossa equipe e trazendo conteúdo, explicando para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né, para a sociedade de maneira geral, o que a gente tem feito nesse trabalho e como a gente tem desenvolvido esse trabalho. Então, hoje o nosso tema é ESG, é um tema que está bastante em moda e também tem as suas diversas explicações, complexidade também, para que a gente consiga explicar de maneira detalhada. Nós vamos entrar nesses detalhes para tentar passar para vocês, né, o que nós estamos vivendo do nosso lado. Estou aqui com o André Donadel, parceiro de início, meio e fim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º dia do Encontro de Alimento de Valor. E para a gente é muito importante, né, tá nesse momento tentando fechar todo o ciclo das trilhas que nós fizemos ao longo da semana e tentar mostrar para vocês um pouquinho de como a gente está trabalhando esse tema que a gente entende tão importante na nossa cadeia de alimento. Bom, eu vou seguir, André, acho que aqui fazer uma breve apresentação do caminho que o conceito do ESG trilhou. Nós preparamos algumas imagens para facilitar o entendimento. Eu acho que isso ajuda no momento que vocês estiverem assistindo esse conteúdo também. Aliás, vamos recapitular, né? E de environmental, o S, né, do social, e o G de governance, governança. Então nós estamos falando de ambiental, social e governança. Nas vivências práticas, na relação que a gente está tendo aí no mercado, implantando ou trazendo a possibilidade de colocar isso em prática, o governança talvez seja o mais relevante, talvez seja o que tenha assim primeiro a necessidade junto às organizações, às empresas, né? Porque eu preciso trazer para dentro do contexto esta governança para depois olhar para as questões ambientais e as questões sociais. Então, o ESG talvez seja GSE, alguma coisa nesse sentido. Então, cada empresa também vai dimensionando o que faz mais sentido nesta lógica. Dentro dessa retrospectiva, nós preparamos esse material porque isso não é algo novo, não é algo que está acontecendo nos últimos anos, vem sendo construído aí desde 72, então nós estamos falando de 50 anos que esse negócio vem sendo tratado. Começa com a Conferência das Nações Unidas, olhando para meio ambiente e a questão do ser humano, a interação desses aspectos, né? A gente vai ali para os anos 80, 1987, com o nosso futuro comum, parece que até é um tema de 20 anos atrás, mas na verdade é extremamente atual. A gente vai para a década de 90, onde a gente começa a ouvir o termo aí de triple bottom line. Olhando para o mundo corporativo, essa discussão era muito associada à questão ambiental, mas à sociedade, sem pensar nas organizações. E aí na década de 90 isso é trazido para dentro das organizações, as empresas tendo a sua importância e a sua participação nesse contexto, né? 92 a gente tem a Agenda Brasil, sediada no Rio de Janeiro. Isso foi um ponto importante. O Brasil, dentro desse cenário, hoje ele está ainda mais percebido e tem
talvez uma cobrança até muito mais rígida nesse aspecto, pela sua relevância na questão agroalimentar, né? Mas em 92 nós já tivemos aqui a primeira participação. Em 97 a gente vem para o conceito de GRI, que é esse report, ou seja, um relatório internacional. Isso é muito importante também, porque dá bases, a gente então sai de uma visão mais ampliada para a sociedade, vem para a organização, e das organizações a gente começa a ter indicadores, e entra aqui nos anos 2000. Então, nos anos 2000 a gente fala de fim de pobreza, o termo ESG aparece pela primeira vez em 2004, então nós estamos falando aí já também de cerca de 14 anos, 15 anos, né? Que a gente está, 16 anos que a gente vem falando nesse aspecto, e depois índice de sustentabilidade empresarial. Então, é uma crescente de temas até chegarmos aqui, de novo, em um encontro no Rio de Janeiro, indo para 2012, ou seja, 2 sequências no Brasil, e 2020, eu acho que esse que é o aspecto principal, a gente tem a pandemia. Então, quase que essa discussão inteira de 72 até 2020 é um olhar para frente com alguma coisa que poderia dar errado, né, no contexto da nossa relação com a questão ambiental, social e da forma que a gente conduz, que é o aspecto da governança. Então, em 2020 a gente chega com a pandemia e isso causa um transtorno dentro da nossa sociedade, que a gente não teve em nenhum momento da nossa história, pelo menos nós não vivenciamos nas nossas gerações, né? Então esse aspecto reflete muito fortemente dentro das empresas, da sociedade e da maneira que a gente acaba percebendo e atuando no dia a dia no ESG. Aí eu passo aqui para o André, porque você é um dos preconizadores e construtores aqui desses pilares que a gente trabalha, né? Na rastreabilidade, por exemplo, você desde o dia 1 esteve aqui, então se você puder ajudar nesse contexto. Bom, pessoal, ao longo da jornada aqui da nossa trilha, né, do evento, vocês já devem ter passado por cada um desses pilares, né, que a gente construiu. A gente reservou esse último dia aqui, o nosso 5º dia, para o pilar de ESG. Mas vocês devem ter percebido nos outros dias, né, se não viram ainda, podem voltar lá na aplicação e dar uma olhadinha em cada um dos vídeos que já foram gravados. Mas cada um desses pilares representa parte das informações que a gente já tem ou consegue coletar a respeito do ESG. Nossa principal preocupação quando a gente trouxe esse 5º pilar, inclusive para o Index, né, que é o nosso benchmark de avaliação da cadeia produtiva de maneira geral, né, do nosso segmento, principalmente de FLV, a nossa preocupação é como é que a gente traz esses aspectos de ESG sem efetivamente onerar a cadeia, né? Como é que eu uso já esses instrumentos que a gente tem hoje, atualmente, já sendo coletados em cada uma dessas ferramentas, para atender a esse aspecto de ESG e trazer uma camada a mais, né, de controle sobre o processo de movimentação de produtos na nossa cadeia. Cada um desses pilares traz, de alguma forma, cada uma dessas ferramentas, depois a gente vai abrir um pouquinho mais lá na frente, a conexão entre cada um dos aspectos de ESG com cada uma dessas ferramentas, mas de maneira geral a gente buscou usar as informações que já estão sendo coletadas em cada uma dessas ferramentas e materializar ela através desse pilar que a gente está chamando de ESG. Rastreabilidade controlando toda a parte de movimentação de produtos, né? Isso daí deriva a origem, efetivamente o CAR, quando a gente está olhando para a parte de produtiva, né? Toda a parte de cálculo de sequestro de carbono eventualmente pode ser feita a partir desse mapeamento que a gente tem na ferramenta de rastreabilidade. Toda a parte de inspeção de qualidade, onde a gente vai tratar de eficiência, processo, controle, né? Fiscalização em alguns casos. Toda a parte de monitoramento de resíduo, onde vocês vão visualizar todo o aspecto de controle e segurança do alimento. E a parte de auditoria e certificação, onde a gente vai checar aspectos principalmente relacionados à governança, né? A compilação de tudo isso, ou desses parâmetros que a gente pega em cada uma dessas ferramentas, a gente está trazendo aqui para o pilar de ESG, onde nós hoje estamos trabalhando principalmente com monitoramento
de aspectos sociais, como mão de obra escrava, mão de obra infantil, aspectos ambientais, como produção, né, em áreas de preservação, coisas ou áreas que impeçam, onde não é possível se produzir, e também aspectos de desmatamento, que a gente está contando com a parceria da GFI, né, que nos ajuda com esse monitoramento. O que eu queria comentar aqui, que eu acho muito importante, vou passar para a próxima imagem. Quando a gente fala de rastreabilidade, que foi o nosso ponto de partida, tem um documento do Fórum Econômico Mundial do ano passado, muito interessante. Nós temos a visão da rastreabilidade num aspecto muito forte associado à exigência legal, né? Então, a rastreabilidade sendo uma demanda por fiscalização, por acompanhamento, aí, por uma questão legal. E tem também uma questão de relacionamento comercial. Então, nós estamos falando de rastreabilidade por um aspecto legal e por uma questão comercial. No entanto, nesse documento que foi apresentado, eu acho que ele vale a pena depois também ser lido. A rastreabilidade ela é colocada como um aspecto que dá visibilidade, então, na cadeia, em cada etapa e ao longo desta cadeia. E só tendo a visibilidade de cada etapa e ao longo da cadeia, a gente de fato consegue fazer controle dos processos para entregar a ESG. Então, quando a gente desloca essa exigência da rastreabilidade como uma questão legal e vai para uma questão realmente de gestão desta cadeia de abastecimento, funciona para o nosso pilar ESG, né? Então, a gente tem trabalhado e procurado explicar para os nossos clientes esse deslocamento, como é que a gente muda essa percepção, como é que a gente inverte essa visão de só fazer porque está sendo obrigado. Quando nós olhamos especificamente no mercado de frutas, legumes e verduras, né, aqui as origens, então, esse é uma imagem que traz um pouco desse contexto. A gente consegue enxergar por região a distribuição, aqui nós estamos fazendo cada cor, né, de fruta, legume e verdura, e significa também o volume daquele produto que foi rastreado naquele estado. Então isso nos dá uma clareza de onde atuar, onde estão as concentrações de maior ou menor produção, de movimentação desses produtos, né? Isso associado às demais informações, como a qualidade, como as análises de resíduo, vai trazendo essa clareza dentro do nosso processo. André, eu queria que você falasse um pouco assim para a gente, porque a rastreabilidade está baseada num sistema. O que a gente tem feito no sistema para facilitar esse processo, para facilitar os registros das informações? Tem um movimento bastante forte aqui, né, do nosso time de desenvolvimento, tentando trabalhar na eficiência da operação desses controles, principalmente atrelados à integração com outros sistemas, ERPs e tudo mais, que permite que a gente tenha o controle das movimentações sem que efetivamente se necessite registrar adicionalmente essa informação. E também um movimento de integração com a própria Receita Federal, onde a gente consegue extrair informações dessas movimentações a partir de uma integração direta. Isso nos ajuda a entender os fluxos de produto e, eventualmente, até, numa visão mais de cadeia, entender se existe sinergia entre os nossos produtores a ponto de poder operar, por exemplo, logística compartilhada ou efetivamente trabalhar em parcerias que possam agregar eficiência à cadeia, né? Esse primeiro movimento já nos ajuda nesse sentido. Então é importante porque você está falando, ainda estamos no tema rastreabilidade, a gente está falando então de deslocar isso para ter visibilidade o elo da cadeia e depois ao longo dessa cadeia. Aí a gente utiliza um software para isso, para facilitar esse processo de registro. Esse software tem que começar a se integrar com outras coisas para diminuir volume de serviço, volume de registro e retrabalho dessa operação. Aí nós já falamos, você trouxe a questão da logística. Nós temos feito alguns levantamentos interessantes que a gente começa a ver raios de distância de deslocamento por conta da marcação desses pontos e aí emissão ou gasto, né, de combustível, emissão de gases e etc. Então,
vai se desdobrando numa série de atividades que a gente inicialmente não tinha nem ideia que iria por esse caminho, e a gente começa a entender quanto é rico para colaborar nesse sentido, né? Obviamente o nosso cliente muitas vezes também ele não tem a clareza disso, a gente vai explicando. Um aspecto da gente estar aqui nessa semana de alimento de valor explicando ou compartilhando com vocês esse aspecto é justamente para trazer o conceito, né? A nossa equipe, o nosso time muitas vezes entra em contato, explica, mas não é para incomodar, é para trazer um aspecto de realmente aproveitar essa situação, aproveitar esse contexto e utilizar aquilo que está disponível. Ainda dentro, né, como base da rastreabilidade, o ponto, assim, a etapa seguinte que a gente avança é a questão do monitoramento de resíduos químicos, né? A gente escuta muito pouco problemas junto ao indivíduo, ao ser humano, por contaminação de resíduo químico. O maior problema que a gente imagina, né, que acompanha, na verdade, é a questão ambiental. Então, a utilização errada em quantidade, em excesso, ou em áreas, eventualmente, que não pode, ou em culturas que não pode, é que traz uma contaminação no ambiente. E para quem está aplicando? Então, para o consumidor final, a gente escuta pouco problema nesse sentido, mas na operação de campo, para o ambiente e para o trabalhador, é um grande problema. Eu vou passar de novo para você, André, porque você também há muito tempo vem acompanhando o laboratório, né? E a questão do próprio sistema que registra essas informações. O que você vê ali, o que você está acompanhando nesse sentido? Acho que tem um desafio grande, mais do que registrar, né, essas movimentações, a gente tem um desafio grande de compatibilizar os cenários de cada um dos laboratórios, né? Então a gente ainda enfrenta barreiras como diferenças mais básicas de como escrever uma determinada substância dentro do laudo, que nos impede até de comparar, tornar as coisas comparáveis, né? Então, acho que o principal desafio aqui entendendo já o histórico que a gente tem de aplicação de análise de resíduos, como partir desse momento para poder dar o próximo passo, né? Quer dizer, a gente tem um diagnóstico muito bom, né? Nós temos já talvez 10 anos de análise de resíduo, então a gente sabe quais são os lugares, em que produtos, em que tipo de aplicação pode estar ocorrendo algum tipo de problema. O próximo passo, e a gente tem algumas iniciativas até com o governo para agir em relação a isso, né? Não agir no aspecto fiscalizatório, mas sim agir de como é que eu vou tratar o problema, como é que eu vou instruir aquele produtor que talvez esteja aplicando de uma forma errada ou fazendo alguma prática que não está de acordo, como é que a gente vai trazer ele do ponto A para o ponto B com a capilaridade que a gente tem aqui, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é um aspecto bastante cultural, né, de educação, inclusive, né, que ele vai ter que ser compartilhado entre os órgãos reguladores, entre os órgãos de fomento e a iniciativa privada também, no sentido de que essa informação chegue até o produtor para que ele possa fazer as tratativas que ele precisa, né? Então, eu acho que aqui é um aspecto mais de colaboração, né? Esse é um problema que a gente só resolve lá no campo, né? Fazendo com que essa informação realmente seja usada para melhorar o processo produtivo do campo. Eu acho que é importante trazer também, eu acabei de sair agora de uma avaliação ali dos dados nossos, então muito recente, é um negócio assim, atual, nós estamos com 84% de conformidade. Nós saímos ali dos 15 anos atrás, como você comentou, na casa dos 65%, 67% de conformidade, e a gente foi para 85%, quase 85%, né? Tem um caminho pela frente, tem uma oportunidade pela frente, mas fazer todo mundo movimentar, e é uma cadeia, quando a gente fala cadeia, né? São produtores, distribuidores, supermercados, todas essas pessoas estão ainda muito fracionadas, muito pouco coordenadas. Então, colocar todo mundo numa direção única é um desafio. O resultado começa a aparecer, precisa persistir usando inteligência, usando essa base de dados. Recapitulando, nós estamos aqui falando de ESG, nós estamos falando de governança, nós estamos falando de aspectos sociais, nós estamos falando de questão ambiental. Então a gente vai conectando
aprendendo e fazendo os nossos clientes aprenderem em conjunto para a gente avançar. O resultado depois é medido nos indicadores, neste caso, a questão da conformidade, né? Ainda sobre a conformidade, é interessante observar, esse dado é até 2021, nós temos já os dados, como eu comentei, até 23, né? Esse é o dado oficial, aqui a gente está compartilhando a informação do programa RAMA, que é o Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, que nós fazemos a condução junto à Associação Brasileira de Supermercados. A gente olha as categorias frutas, legumes e verduras, a gente vê as melhorias, né? Então, pega a fruta de 2013 até 2021, a gente sai lá de 65 e vem para 83. Legumes, em 2013, sai de 71 e vem para 81. Então, a gente aumenta 10 pontos percentuais. A gente sai aqui começa melhor na verdura, depois incrementa, cai e incrementa de novo, volta em 2021 para 74% de conformidade. Aqui já dá uma clareza grande, né? E separando em 3 segmentos, 3 categorias de produtos, em qual a gente deveria, em qual nós temos mais risco, focar, que é a parte de verdura. Aí a gente olha a característica da produção, são pequenos produtores, muita variedade de produtos, ciclos rápidos, né? Tem uma dificuldade de mão de obra, empresas todas praticamente são familiares, mas a família de fato operando o negócio, então tem esse grau de dificuldade. Esse é o aspecto talvez social do negócio, né? Eu vou voltar para você porque você visitou produtor, visitou packing, visitou assim, situações das mais variadas, inclusive com caderno de campo. Eu acho que tem um primeiro movimento, né, que o próprio tempo nos ajuda a organizar, que é o mato alto, né? Quer dizer, antes ele estava cego em relação a isso, né? Não tinha um monitoramento. O produtor, no final do dia, não sabia o que estava acontecendo com esse produto lá na ponta do varejo para o consumidor. Então tem um primeiro pedaço do problema que você trata só pela informação. Dar a visibilidade dessa informação para o produtor já ajuda ele a se comprometer e entender o que está acontecendo com aquele produto ao longo da cadeia. E aqui, eu acho que o próximo movimento, né, o próximo giro, e aí, obviamente, a gente tem um problema diferente aqui por ser uma cultura mais perecível ainda, né, mais sensível a clima, a mudança, então ele está mais exposto a esse tipo de problema. E, de fato, aqui a capilaridade é maior, né, quando você tem legumes no nível de commodities já, né, em produções muito grandes, aqui a gente tem um fracionamento muito grande. Em contrapartida, também são os produtores que talvez estejam mais próximos dos centros consumidores, né? Então você tem ali uma logística que te facilita até no sentido de cobertura, no sentido de educar. Então eu acho que aqui o desafio informacional foi vencido, né? O mato alto foi cortado, digamos assim. O próximo salto vai depender de educação, não tem muito jeito aqui, né? Como é que a gente leva essa informação, como é que a gente instrui e garante que esse produtor saiba, tenha ciência de como operar a sua produção da forma correta. Não só sobre aspectos aqui de segurança do alimento, mas sobre aspectos de eficiência, sobre aspectos ambientais, né? Quer dizer, no final do dia, todo mundo depende desse planeta, né? Então, o que ele fizer lá, todo mundo paga a conta, inclusive ele. Então, ele precisa, no meu entendimento, né? O próximo passo depende de a gente ajudar esse produtor sobre todos os aspectos. A segurança do alimento é um aspecto deles, mas como é que ele torna o negócio dele viável, sendo mais eficiente, operando logisticamente de uma forma mais eficiente, evitando o uso de defensivo desnecessariamente? Muitas vezes é mais por hábito do que por necessidade, né? Então, a caixa de ferramentas, os instrumentos existem, né? Mas a execução é que eu acho que a gente precisa agora dar o próximo salto. O slide seguinte aqui também, eu vou passar rapidamente, ele fica com as imagens aqui, com os dados pequenos, mas eu acho que a lógica é o que interessa, né? Nós temos os princípios ativos
todas essas barrinhas são diferentes princípios ativos e a quantidade, então a frequência que eles aparecem. Eu não estou olhando aqui a questão da conformidade ou não conformidade, é a frequência. Então, quando a gente olha a barra maior do lado esquerdo, né, significa que aquele princípio ativo tem uma frequência muito grande nas nossas análises. E se a gente olhar a linha, passando aqui, fazendo a indicação com o mouse, né, a linha crescente, nós temos os 80%, né, da frequência dos princípios ativos que a gente identifica nas culturas. Então, nós não separamos aqui em frutas, legumes e verduras. Pegamos todas e fizemos essa avaliação. Nós, dentro do processo que a gente executa, são mais de 400 princípios ativos, ingredientes ativos. E a gente tem aqui, provavelmente, uns 40 princípios ativos. Então, nós olhamos 400 e a gente tem uns 40 que representam 80% do problema. Então, novamente, a ideia é fraciona onde a gente acha o problema para atacar, né, dentro dos aspectos ambientais, sociais e governança. Só queria complementar um aspecto, uma questão que você trouxe, que é da educação, né, e isso tem permeado também bastante para a gente aqui, né? Educação, quando a gente se propõe a fazer, o resultado não é no curto prazo, o resultado ele realmente é muito demorado e a gente não tem a certeza se ele de fato vai acontecer, né? Os indicadores são alongados. E dentro dessa questão também nós temos a disponibilidade de gente jovem querendo trabalhar nessas atividades. Esse é outro, não é uma questão que nós estamos discutindo aqui dentro da Paripasso em termos de entrega de ferramenta, mas ele influencia no nosso trabalho. Porque quem vai usar a nossa ferramenta precisa saber, querer ser, né? Normalmente é uma pessoa mais jovem que acaba se ambientando e até se interessando mais, tendo mais facilidade muitas vezes, né? Mais paciência nesse caminho. Eu vou passar para o próximo pilar nosso, André. Eu vou de novo voltar para você, porque assim, você fez de fato a implantação em diversos clientes nossos, em diversas centrais de abastecimento, na questão da qualidade, né? Dos critérios, das fichas técnicas. O que você identificou de dificuldade ou de facilidade e o que evoluiu desde quando nós começamos até agora nesse tema? Eu acho que assim como na parte de análise de resíduo, né, criar uma régua a inércia sempre, né, custa um pouco mais, né? Então, criar uma régua, garantir que todo mundo consiga fazer um processo de inspeção da mesma forma, esse é o primeiro momento, digamos assim, desse processo, né? A partir daí, né, e aí o quadro aqui nos ajuda a entender também, falar, olha quanta oportunidade de eficiência a gente tem aqui, né? A gente tem um cenário onde a gente tem uma devolução parcial, um cenário de um varejo, uma devolução parcial relativamente grande, quase 40% de toda a movimentação desse fornecedor, desse varejo, está com algum tipo de problema, né? Então tem 40% de margem de eficiência ali para ser capturada, né? Então eu acho que o ponto aqui depois que você rompe essa primeira inércia, né? Você rompe essa questão de processo, de padrão, você consegue ser cirúrgico a ponto de tratar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, você comparar esse aqui com esse aqui, você já vê que esse aqui certamente está conseguindo ser muito mais eficiente na operação deles do que o cenário D. E isso, no final do dia, vai refletir em margem, em eficiência operacional, em tudo que vai garantir não só vai garantir no final do dia a sobrevivência do negócio, né? Então é importante ter esse velocímetro, né, a ponto de poder fazer esse tipo de movimento. E chegar aqui no caso do varejo D e falar, olha, nós precisamos tratar, nós temos um problema, aqui tem uma torneira aberta que a gente precisa fechar. Então acho que esse é o primeiro ponto. Vencida a inércia, esse tipo de informação é muito rico no sentido dos aspectos, obviamente, ambientais envolvidos aqui, de desperdício, de eficiência logística, mas também de sustentabilidade do negócio. Eu acho que esse é o principal ponto aqui quando a gente fala de controle de qualidade. Eu queria ilustrar com alguns aspectos bem práticos, assim, para não parecer que a gente acaba tratando de assuntos que isso não aplica para mim, isso
vocês estão falando de talvez ferramentas muito sofisticadas, né? 2 exemplos, 3, vai. Por exemplo, a questão de temperatura, né? Muitas vezes a gente vem em ambientes onde você sai de uma temperatura ideal, então um parceiro teu de negócio que produz corretamente, está fazendo as práticas adequadas, os controles, entrega no teu local de recebimento, pode ser um CDU, pode ser uma loja, pode ser uma indústria de alimentos, inclusive, né? E ali você tem uma quebra de temperatura. É muito conhecida essa questão do impacto da temperatura no alimento, mas mesmo assim a gente vai nos ambientes e tem uma mudança brusca. Você sai de 18, 16 graus, vai para 20, 24, 25, em épocas de verão bate 30, né? E o produto fica ali. Então a perda de qualidade naquele momento é impressionante, né? E fica aquele dilema, investe ou não investe numa climatização, né? Então vale a pena sim investir em climatização, e vale a pena porque, de certa forma, de novo, nós estamos falando, você trouxe o tema eficiência, desperdício, perda, quebra, enfim, todos esses termos surgem, né? Outro exemplo também muito simples assim que a gente vê, pega a ferramenta para fazer o controle de pressão de polpa no estoque. Você recebe uma mercadoria onde você recebe boa, recebe bem, põe no estoque e não monitora, né? Esquece. E essa câmera abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Então esse produto acaba num espaço de tempo perdendo sua qualidade, perdendo sua característica. Se a gente monitora isso com alguma frequência, a gente consegue fazer uma ação direta. Isso eu estou falando de casos que assim, são reais, né? E um outro aspecto é a avaliação em si, né? Nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando de as pessoas ainda olharem para o produto e avaliar. E cada um tem o seu olhar. Então, volta para o treinamento, gente, social e educação, né? A gente percebe isso muito claramente nessa roda. Um quarto elemento que eu não tinha mencionado aqui, mas que assim para nós tem funcionado bastante, é esta informação voltar para o parceiro de negócio também. Essa foi uma premissa que a gente está falando assim, de comunicação, não vou chamar de transparência, mas de comunicação pelo menos, onde a partir do resultado volta para o parceiro de negócio. Ele olha como ele foi avaliado. É a mesma coisa que eu fazer uma prova e não receber a minha prova e falar, onde que eu errei, né? O que deu errado aqui na minha prova? Então, quando eu recebo, eu consigo olhar e tenho a oportunidade de discutir com, nesse caso, o professor, que é o elo seguinte. Falar, como é que você me avaliou dessa maneira? Então, nós vamos fazendo essa regulagem, esse alinhamento, quase que uma engrenagem que vai sendo ajustada ao longo do processo. Uma componente, indo aqui para a nossa reta final aqui da nossa conversa, mas essa imagem ela é bastante simples e as pessoas no começo às vezes têm até uma certa dúvida de como interpretar, mas ela traz muitas informações interessantes. Eu vou passar de novo para você porque você foi um dos criadores disso aqui dentro. Não, acho que a ideia aqui, né, é ser cirúrgico e identificar. Esse é um quadro que mostra ele vai do velocímetro para a ação, né? Quer dizer, aonde eu tenho que atuar para melhorar o meu processo. Então a gente traz uma média de nota geral aqui e o volume, né? Então, se eu tenho um fornecedor que tem um volume muito alto, mas está com uma média de índice ou de qualidade ou de qualquer tipo, né, muito baixa, esse certamente é um ponto crítico dentro da minha operação. É ali que eu devo atacar, né? Por outro lado, se eu tenho um fornecedor que tem uma quantidade, um volume muito baixo, mas ainda assim tem uma nota muito alta, talvez esse é o que eu tenho que estimular, né? Tenho que dar mais volume para ele para garantir que a minha mistura, digamos assim, né? o meu mix e abastecimento esteja mais seguro, com mais qualidade e assim por diante. Então, a lógica aqui é poder comparar essas duas variáveis e entender aonde eu tenho que atuar, né? Nesse caso aqui no quarto quartil, onde ele não está tão bem, mas ainda tem um volume muito grande, e talvez esses aqui de cima, que são os melhores, eu talvez tenha que trabalhar um pouquinho mais em volume. Então, é um pouco da estratégia de por onde eu começo a tratar o problema. E o interessante é que cada pontinho desse, né, pode ser um parceiro de negócio, um fornecedor,
pode ser alguém da equipe interna. Eu já vi alguns clientes fazerem um quadro desse de desempenho da própria equipe. Então, quem tem maior volume de trabalho, com melhor resultado desse volume de trabalho, a gente começa a dar mais clareza, inclusive, para dar um retorno, seja para alguém da equipe interna, seja para o próprio fornecedor, parceiro de negócio. E vamos dizer, o resultado, né, se a gente olhar ali a coluna, né, onde a gente tem as notas, aqui nós estamos falando de volume, ali as médias de notas, essas notas são uma composição dos 4 pilares que nós estamos trabalhando. Então, nós estamos falando da rastreabilidade, da questão da qualidade, da segurança do alimento e das auditorias e certificações. Então, essas componentes, e a gente pode ponderá-las, inclusive, trazer pesos diferentes para ela, trazem essa média que são plotadas aqui associada ao volume. Percebam que, então, se a gente vai ajustando, né, como o André comentou, os quadrantes, e a gente é cirúrgico, o termo que ele usou, cirúrgico no processo, a gente consegue mexer nisso e trazer mais eficiência para, vamos dizer, desgastar menos a questão do nosso planeta. É isso que a gente está buscando aqui, né? Então, é uma síntese para que a gente tenha uma clareza, uma facilidade de onde atuar. Para chegar nesse quadro, para chegar nesse resultado final, bastante simplista, né? Não é trivial. A gente vai para as organizações têm os seus problemas e seus dilemas internos, então a gente tem que eleger quais dos pilares nós vamos começar a trabalhar para depois vir para cá, né? Então esse é o caminho que a gente internamente vem trilhando para entregar a questão do ambiental, social e de governança. E a questão da governança, automaticamente ela vai aparecendo, porque você vai botando ordem nessa relação, né? Ou vai trazendo uma percepção dessa relação, porque eu tenho uma informação que retorna, eu sento para discutir, a gente faz reunião, a gente traz parceiros, traz complementariedade de conhecimento, né? Então, essa governança vai se moldando, vai se ajustando e vai melhorando. Bom, isso é só um quadro rápido assim para a gente ter uma ideia, né? Onde que a gente tem então em cada um desses aspectos atuado ou procurado contribuir, né? Então nós estamos falando aqui da originação com o tema da rastreabilidade, se aproximando aqui de bases produtivas, a avaliação de resíduos químicos, os programas de qualidade, o incentivo ao caminho da certificação. Não precisa necessariamente certificar, pode fazer o caminho e não certificar, mas ele ajuda a trazer processo. O geomonitoramento, aqui na questão principalmente voltado para a preservação, né, de áreas. No social, a checagem com os aspectos de mão de obra análogo a escravo, infantil. A gestão de pessoas dentro da certificação, né, eu acabei não colocando aqui, nós temos um requisito inteiro ali que é de treinamento, horas, registro desses treinamentos, então tem muito envolvimento com o aspecto social, né? A lógica de cadeia de custódia, algumas certificações trazem o selo para ser colocado no produto, e aí a gente precisa ter a cadeia de custódia toda envolvida, e aí a comunidade é envolvida. Na governança, a gente acaba envolvendo as lideranças. Para o processo de certificação, primeiro a liderança tem que falar, estamos de acordo. A partir disso, criam-se núcleos dentro das organizações para desenvolver esse trabalho, né? E aí as políticas, e que acabam resultando em relatórios internos. Já, se eu puder te complementar, né, no final do dia, né, a governança é o protocolo, né, as regras que a gente vai construindo. Então, muitas dessas etapas, né, vão criar dispositivos que vão se agregar à própria governança, né? Então, eu tenho um problema lá com análise de resíduo. Como é que eu estabeleço uma política, uma regra para tratar isso? Isso vai ser incorporado ao meu processo, à minha governança do meu negócio, né? Como é que eu, desde da coisa mais básica, como é que eu faço minhas políticas de gestão da companhia, né? A gente tem agora não, mas sempre tivemos muito problema com a questão de sucessão, né? No caso
dos negócios que a gente trata, né, das empresas com que a gente trata, falar como é que eu estabeleço a minha governança para preparar um sucessor, né? Muitos dos nossos clientes são familiares, né? Ele tem 3, 4 irmãos. Olha, como é que vai ser a sucessão direta desses herdeiros, né, para o negócio? Então, todas essas regras que a gente vai enfrentando, né, ao longo do dia, todos os problemas que a gente vai enfrentando e vai tentando tratar com algum tipo de regra política, alguma coisa, vai se incorporando a essa governança do negócio, né? E agora, mais recentemente, com aspectos que nos ajudam a tratar questões ambientais, questões de responsabilidade social mesmo, né? Impulsionados, obviamente, por certificação, por processo de alguns clientes maiores que nos demandam, mas que no final do dia vão se transformando e vão sendo incorporados ao DNA da companhia, né? A gente presenciou muitas, né, você principalmente, de quando você chegou lá em 1900 e tantos no primeiro dia e como os negócios estão agora, né? E empresas muito mais bem preparadas, não só sobre o aspecto de processo, de negócio, mas também de governança, regras mais claras, processos mais explícitos, né? E muitos deles, inclusive, agora já com condições de expor isso no mercado, né? Quando a gente chega, normalmente é uma coisa que você não tem tanta conforto em expor porque ainda está em construção. E muitos dos nossos clientes agora já conseguem, né? Já estabeleceram os processos, já montaram sua própria governança e conseguem agora expor isso ao mercado, né? E isso tem uma valia muito grande para a cadeia, porque empresas que não têm uma governança muito clara provavelmente em algum momento vão ter problemas de sustentabilidade do negócio. E para a cadeia toda isso é ruim, né? Porque se eu perco um fornecedor que me abastece a cadeia, é a cadeia inteira que vai, né, ser prejudicada. Então, nós aqui como players que nos propomos ajudar a cadeia, também temos essa responsabilidade de medir essas coisas para garantir a segurança com cada um dos elos que a gente faz negócio, né? Porque ninguém quer começar um negócio e não ter a garantia de que esse fornecedor, esse comprador vai estar lá amanhã, né? Então, se ele não tem uma boa governança, o risco é maior, né? Eu acho que esse é um pouco. Ninguém bota o seu dinheiro na poupança lá sem ter uma clareza de para onde vai esse dinheiro ser investido. De certa forma, quando a gente faz negócios dentro da cadeia, é um pouco disso, né? Existe confiança aqui e a transparência nos ajuda a aumentar essa confiança para garantir a longevidade dos negócios. E eu queria, como a gente está indo para o nosso final aqui, só reforçar um aspecto muito importante, né? Nós não temos a pretensão de cobrir o tema ESG com as nossas soluções. Eu acho que tem que ser assim, bastante claro, né? E humilde também. Assim, eu acho que isso aí, do meu ponto de vista, é impossível, né? Com uma única organização. A gente contribui com determinados aspectos e a gente faz um recorte bem claro nesse sentido, né? Então, nós temos aqui as nossas soluções, rastreador de campo, rastreador, clique, a questão da certificação consultoria, criamos a referência do Index para e passo, né? Então, em cada um, no ambiental, no social e na governança, a gente vai encaixando essas nossas ferramentas e no passo do nosso cliente também. Contribuindo com outras coisas que vão acontecendo. Existem consultorias, assim, dentro dos clientes que você citou, consultorias específicas para a gestão, para a construção da holding familiar. A gente não tem domínio sobre isso, né? Mas como que a gente pode, nas ferramentas que a gente disponibiliza, contribuir para esse caminho. Então, acho que é bem importante para não transmitir a mensagem de que a gente está, né, contemplando todos os aspectos. A gente tem um recorte bem claro nesse sentido. Bom, indo para aqui para o nosso fechamento, então nós temos informações que vêm de consumo de dado, né, para a gente fazer essa checagem de informações oficiais do governo, né, então listas de governo, pode ser para a questão de trabalhos análogos a escravo, a questão de desmatamento, e a gente utiliza bases próprias de informação. Aí são as nossas soluções, né? Então nós estamos falando aqui do rastreador, do SARA, do Clique, do Certifique Consultoria, para ajudar esse caminho da certificação.
Então, com essas informações, a gente vai agrupando, vai fazendo composições para entregar de acordo com a demanda do nosso cliente. Então, um pouco desse resumo do caminho que a gente tem trilhado. Você quer fazer algum comentário? Eu acho que um pouco dessa lâmina aqui também é apresentar para vocês os aspectos que a gente está usando para construir o pilar ESG, né? Como o Jean colocou, é um conceito amplo, ele permeia a companhia, a sociedade, né, de maneira muito capilarizada, mas aqui a gente se propôs a pegar os pedaços que a gente entende que estão alinhados ao conceito e tentar materializar eles dentro de um pilar do Index, né? Então, algumas das funcionalidades vão ajudar os nossos clientes no dia a dia, né? Como essas checagens que são feitas em cada troca, dentro do rastreador, dentro do clique, onde vocês são alertados caso vocês tenham algum tipo de problema relacionado a esses aspectos que estão sendo monitorados, mas também um conceito onde a gente pode institucionalizar essa nota que não vai cobrir todos os aspectos do ESG, mas que vai ser um ponto de partida para quem já usa as nossas soluções, né? Então, a ideia aqui foi mostrar que esses são os aspectos que a gente vai usar para construir esse pilar de ESG neste momento, né? Possivelmente a gente vai ter coisas novas aí pela frente, mas por enquanto nós vamos trabalhar com esses aspectos na construção da nota de ESG que a gente está trabalhando para o Index. Gostaria então, André, para a gente ir para o nosso fechamento, agradecer a participação de todos ao longo da semana, acompanhando cada um dos nossos pilares. Então, a gente encerra com o assunto ESG. Vale a pena sempre estudar, ler, se aprofundar. Tem muita coisa, muito material disponível, nosso e obviamente também aí nas pesquisas. Nós estamos no terceiro ano do Alimento de Valor. A cada ano a gente vem buscando ajustar melhor os temas, a forma e a mensagem para contribuir. A gente tocou no assunto aqui de educação e a gente entende que a gente também tem uma contribuição nesse sentido. Então, muito obrigado e espero que vocês façam proveito do que a gente está compartilhando. Pessoal, eu faço das minhas palavras as do Jean. Muito obrigado por vocês que chegaram até aqui, que venceram essa jornada de todas as etapas que a gente construiu. Eu queria agradecer em especial a nossa equipe, né, que participou, que fez alguns episódios aqui das nossas trilhas, a equipe de produção que nos ajudou bastante. E quero convidar vocês a nos ajudarem a desenvolver a cadeia, né? No final a gente está tentando fazer um pouquinho aqui de curadoria, né, de todos os conhecimentos que a gente acumulou ao longo da nossa jornada de empreendedor, mas nós estamos abertos aqui para aprender com vocês também e gostaríamos muito que vocês nos ajudassem nessa jornada. Então, obrigado e a gente fica à disposição de todos vocês aqui para seguir nesse desafio que a gente tem na cadeia de alimentos. Muito obrigado.